Olá, meu nome é Eduardo Lemos, estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e falarei um pouco sobre o framework VRaptor. O VRaptor foi desenvolvido por Guilherme Silveira no IME, Instituto de Matemática e Estatística da USP, em 2003, tendo a segunda versão lançada em 2004, a terceira versão em 2009 e atualmente encontra-se na versão 4, lançada em 2014 e mantida pela empresa Kaelon. O VRaptor é um framework MVC, Open Source, desenvolvido por brasileiros para o desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação web. Vantagens e desvantagens. O VRaptor foca principalmente em alta produtividade, facilidade de implementação, integração e flexibilidade de personalização, e com isso está revolucionando o desenvolvimento web em Java, se tornando assim a primeira opção de escolha para grandes projetos. Suas maiores desvantagens são grande dependência de HTML, CSS e JavaScript e não possuir componentes próprios. Características do VRaptor. As principais características do VRaptor são: RESTful. É possível configurar duas URLs de mesmo nome que chamam métodos diferentes, e o VRaptor irá distinguir qual método a ser executado baseado no tipo de requisição HTTP. Baseado em ações. As ações são feitas através da URL, sendo de fácil escrita e entendimento. Injeção de dependência. Pode controlar a instanciação das classes injetando as dependências declaradas no construtor. Cast automático. Evita as conversões de tipos manualmente junto com as diversas verificações adicionais na comunicação entre a view e o controller. Conversores. É possível construir componentes conversores para um tipo específico, evitando o trabalho de tratamento de certos tipos de dados. Interceptadores. De forma fácil, podem ser criados interceptadores que entram em ação de acordo com uma configuração para tratar um determinado assunto em uma requisição. Integração com JPA e Hibernate. Fácil integração com esses frameworks, podendo automatizar o controle de transação e validação através de pequenas configurações. Validações. É possível validar dados e responder a erros de forma internacionalizada e dinâmica com o próprio validador do VRaptor, ou usando outros validadores como, por exemplo, o Hibernate Validator. Redirecionamento. Sem descer o grau de abstração, é possível fazer redirecionamentos, encaminhamentos e inclusões de dados nas requisições através de um único objeto. Serialização. De forma simples, é possível serializar dados nos formatos JSON e XML. Plugins do VRaptor. Plugins são complementos ao VRaptor. Eles são úteis para situações como acessar um banco de dados usando JPA ou Hibernate, enviar e-mails, segurança, etc. No VRaptor, existem diversos plugins para diversas rotinas, como podem ser observados no vídeo com suas respectivas descrições. Conceito de framework. O VRaptor pode utilizar basicamente todos os conceitos existentes em programação web, ou seja, por se tratar de um framework, é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software, provendo uma funcionalidade genérica. Conceito de herança. Na programação, usamos o termo herança para obtermos códigos que são comuns a mais de uma classe, como, por exemplo, o atributo ID, que cada modelo da aplicação obrigatoriamente deve possuir. Desta forma, será criada uma classe abstrata para manter esse atributo, que poderá ser herdado por outras classes. Esse atributo também já estará anotado com as configurações da JPA e o seu GET e SET
aumentando com isso o reaproveitamento do código. Conceito de classes genéricas. A classe genérica é aquela que não recebe ou manipula um tipo exato, ou seja, ela tem a capacidade de trabalhar com vários tipos de classes diferentes. Conceito de controller. Controllers são as classes contendo a lógica de negócio do sistema. São as classes que alguns frameworks podem vir a chamar de actions ou services, apesar de não significarem exatamente a mesma coisa. Conceito de componentes. Componentes são instâncias de classes que seu projeto precisa para executar tarefas ou armazenar estados em diferentes situações. Todo o material deste vídeo foi encontrado diretamente na internet através dos sites na tela. A seguir, a Patrícia Chiossi irá demonstrar algumas funcionalidades da estrutura do framework VRaptor. Obrigado. Oi, meu nome é Patrícia e eu vou ensinar como faz um projeto no Eclipse do VRaptor. Primeiro você precisa ter o Eclipse Enterprise Edition instalado na sua máquina e o Tomcat também. Eu já tenho os dois instalados. Agora você precisa entrar nesse site vraptor.kaelum.com.br/pt, clicar em Download e baixar esse projeto aqui, VRaptor Distribution.zip. Aqui você cria um novo projeto, Dynamic Web Project. Eu vou fazer só um cadastro de pessoas, então eu vou colocar Project Pessoas. Esse runtime é o Tomcat. Eu estou usando o Tomcat 8. Aqui nesse diretório você tem que indicar a pasta que o Tomcat foi instalado. Essa pasta aqui. Finish, Next. Aqui eu vou pedir para ele criar um web.xml, mas depois eu explico para que serve. Bom, aqui fica a estrutura do nosso projeto. A pasta src como projeto de Java, ele vai ficar todos os códigos .java. No web content, ele vai ficar todos os arquivos web, no caso o HTML, o JSP, o CSS, etc. Aqui no webinf, no lib, vai ficar as dependências .jars, que são as necessárias para rodar um projeto do VRaptor. Aqui na pasta do VRaptor que você baixou do projeto vai ter a pasta lib, você vai abrir, copiar os arquivos e colar aqui. Normalmente os projetos web do Java tem esse arquivo web.xml, que é onde são configurados alguns recursos. No caso do VRaptor, para a injeção de dependência rodar, eu preciso estar colocando esse arquivo de configuração, que também tem naquele projeto. Você copia e substitui esse daqui. Esse arquivo aqui com milhões de códigos. Bom, todo o programa ele vai começar a rodar do menu. No caso, eu não vou fazer um menu porque não vai ser o foco. Então, no Web Content, eu vou criar um arquivo HTML, chamar de index. E como eu não vou usar, eu só vou colocar um título para saber o que é.
Bom, agora vou criar os pacotes, onde vai ficar nossos controladores. E os models. Vou criar uma classe. Pessoa controller. Olha, por convenção do VRaptor, a classe ela deve, o controller da classe deve chamar o nome da classe seguido de controller. Nesse caso, a classe pessoa vai ter o pessoa controller. Para indicar para o VRaptor que o controlador da classe pessoa é essa daqui, a gente precisa usar a notação @resource. Para fazer, aqui ele está pedindo para importar. Você importa esse que está como kailon.vraptor. Para fazer a injeção de dependência no controller, ele vai chamar o construtor dele. Então, eu preciso deixar explícito o construtor de pessoa controller. O VRaptor tem algumas classes e uma delas é interface result. Ele provê a inclusão de variáveis na requisição e entre outras coisas como redirecionamento. Então, vou colocar aqui result e aqui tenho que importar também do VRaptor e vou criar uma variável result também. Para fazer que essa variável result receba a injeção de dependência, eu vou colocar aqui dentro do construtor this.result igual a result. Vou fazer um método listar. Que vai ter um path. O path, ele vai servir, aqui eu vou colocar como pessoa /listar. Significa que quando chamamos uma URL /pessoa /listar, ele vai chamar esse método listar. Na hora que o método listar for chamado, ele vai procurar dentro da web content, dentro dessa web inf, uma pasta chamada JSP. Então vamos criar ela aqui. É padrão do VRaptor, tá? JSP, e dentro da pasta JSP, uma pasta com o nome da classe. No caso, como controller, a pessoa controller, ele vai procurar a pasta pessoa. E aí, dentro da pasta pessoa, vai ter a classe, JSP, com o nome do método, que é listar. Aqui no método listar, eu vou passar um valor para o Java, do Java para minha JSP. Então, a JSP é quem vai ter o código HTML que vai estar mostrando para o usuário. Então, aqui eu coloco result.include. Vou criar uma variável pessoas. E vou passar uma lista. Agora eu preciso criar essa lista.
uma lista do tipo pessoa, chamado pessoas, que recebem um array list. Então, eu vou precisar criar a classe pessoa. Aqui eu preciso importar o ArrayList da java.util, a list também da java.util e o pessoa do model. Pronto, agora vamos para a classe pessoa. Eu vou criar um código para essa pessoa do tipo long e o nome do tipo string. Vou ter que criar o getter e os setters. Então eu posso clicar com o botão direito, source, generate getter and setters de código e de nome. Também vou ter que criar construtor. Então, a mesma coisa, source, generate construtor, esse using fields. Também código e nome. Aí ele vai criar com os dois. Que vai ter código e nome, o get e o set de cada um. Agora precisamos implementar o listar.jsp. Eu não vou perder o tempo digitando o código, então eu já deixei pronto aqui. Aqui é o lista de pessoas, onde eu crio uma tabela com o código e o nome fixo, que seria o título, e aqui seria um for each de pessoa.código e pessoa.nome. Para o for each rodar, eu preciso, no começo, colocar esse código aqui, senão ele não funciona. Essa linha aqui. Para rodar o projeto, eu clico com o botão direito em cima do projeto, coloco Run As, coloco rodar no servidor. Que ele vai perguntar qual é o Tomcat que você está usando. Aqui vai ter duas listas. Se o seu projeto estiver na lista de cá, você tem que clicar e adicionar para cá. Colocar Finish. Ele vai rodar o Tomcat. E aqui ele chama o menu. Lembra que eu falei que aqui no path, a URL, se eu chamar a pessoa /listar, ele vai chamar o método listar. Então, vou colocar aqui na URL. Localhost, a porta do Tomcat, / o nome do projeto, que é o Project Pessoas, / pessoa, / listar. Aí ele tem que listar. Como não tem nada na nossa lista, ele mostrou aqui só o título, o código e o nome. Bom, agora eu vou voltar no Pessoa Controller e criar um formulário. Então, eu vou fazer o path dele, pessoa, formulário. Vou criar o formulário no JSP, a mesma coisa.
como ele vai procurar o nome do controller pessoa e o nome do método que é formulário. Eu vou criar aqui um novo JSP. O nome do método é formulário, então vai ser formulário.jsp. Aqui é a mesma coisa. Eu não vou digitar porque eu já tenho ele pronto aqui. Então, eu fiz aqui o cadastro de pessoas. O Form Action, ele vai puxar com C de novo. Então, eu vou ter que colocar essa linha aqui. Com esse comando C, a URL pessoa salvar no método post. Aí aqui eu vou ter a label código e o input do código, nome da variável código, do tipo texto. Esse read only, ele seria para não editar esse campo. Tanto porque no nome não tenho. Porque o código ele vai ser automático. E o submit, que vai aparecer o botão salvar. Então eu vou fazer o post no pessoal controller. Aqui eu coloco a anotação post. O path que a gente colocou lá, pessoa salvar. Ele vai receber o código e o nome. Aqui eu tenho que importar o post que eu não tinha importado ainda. Aí aqui eu estou recebendo duas variáveis, então eu vou instanciar uma pessoa criando com essas variáveis que eu recebi. Aí que eu vou fazer a inclusão. Se o getCódigo de pessoa for null, eu tenho que criar um código para ela. Nesse caso, ela sempre vai ser nula, porque você não vai conseguir digitar no campo. Então, eu seto o código. Aqui eu estou convertendo ele para long. Coloco pessoas.size. Esse pessoas aqui é aquela lista que eu criei aqui. Que ele está chamando listar e essa lista aqui. Então, por que o tamanho dela? Porque o tamanho dela, como o código sempre começa no zero, o tamanho dela sempre vai ser o próximo código a ser adicionado. E aqui eu estou adicionando desculpa, aqui é pessoas, que é a lista de pessoas, a pessoa. Fecho if, e aqui eu coloco um redirect. Para o listar. Eu quero que ele liste depois de adicionar. Eu salvo.
Vou rodar novamente. Entro aqui no pessoa / listar, ele tá vazio. Coloco pessoa / formulário. Aí ele aparece o código, o nome. Lembra que eu falei que ele não ia deixar você digitar o código? Ele não deixa eu digitar nada aqui. Aí eu dou salvar. Ele já puxa a lista. Aqui no nosso formulário, quando eu dou... quando a ação do post conclui, ele chama esse pessoa / salvar. Que no caso é esse pad aqui, salvar. Que depois eu redireciono para o listar. Aquele lista. Que eu vou adicionar outro nome. Salve ele lista. Por aí vai. Bom, é isso.